Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara, leciono ensino religioso para o 8º ano no CEPI Presidente Castelo Branco. Desejo a todos que se sintam acolhidos por todos nós nesta nossa 17ª aula, ok? E nesta aula nós falaremos sobre crenças, filosofias de vida e esfera pública. Vamos lá? O papel que as crenças religiosas desempenham na vida social. Por dentro dos conceitos. O estudo da religião é um dos principais temas da sociologia. Vários autores tentaram compreender aspectos de vidas religiosas e as influências dessas vidas religiosas na sociedade. Um desses autores, chamado Weber, atualizou e comparou diversas religiões que existiam e que ainda existem no mundo, avaliando o papel que as crenças religiosas exerceu na conduta dos indivíduos em sociedade. Seus estudos demonstram o potencial que a religião tem de provocar transformações na ordem social, sejam elas na esfera da economia, da política ou da cultura em geral. Weber parte do pressuposto que a forma como o homem trabalha e busca seu sustento está diretamente relacionada com suas ideias, valores éticos e concepções de mundo. Em alguns casos, o trabalho influencia a construção de valores das pessoas. O trabalho, como a gente sabe, dignifica o homem, né? Então, em outros casos, os valores influenciam como a sociedade vai se organizar para trabalhar. E Weber atribuiu às crenças e valores religiosos um papel muito importante na conduta dos indivíduos em sociedade. Num dos seus livros mais proeminentes, que chama-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele defendeu a tese de que a religião protestante exerceu uma poderosa influência no surgimento do modo de produção do capitalismo. Através dos estudos da sociedade norte-americana, que tem maioria da população protestante, Weber percebeu que as pessoas dessa religião tendiam a trabalhar de forma mais intensa e acumular mais dinheiro do que os outros grupos cristãos, como os católicos. Isso acontecia porque os protestantes acreditavam que trabalhar honestamente era uma missão divina e o enriquecimento era, para eles, bênçãos de Deus, ou seja, através dessas bênçãos, desse trabalho, eles ficariam ricos, né? Pelas bênçãos de Deus. Eles acreditavam nisso. Os grupos protestantes da época em que Weber fez o estudo eram muito exigentes na forma como seus fiéis deviam proceder e desencorajavam gastos com bens luxuosos. Eles preferiam viver de uma forma mais simples, mais humilde. Por isso, o dinheiro ganho nos negócios, eles eram reinvestidos na própria empresa. Eles acreditavam que, gerando esse movimento de ciclísticos, né, de acumulação, reinvestimento, acumulariam, né? Essa dinâmica fortaleceu o capitalismo nos Estados Unidos e favoreceu sua dispersão pelo mundo. Ou seja, eles economizavam, mas investiam nas suas empresas, ok? Viviam até de forma mais simples, mas, contudo, investiam nas suas empresas e foi disseminando isso para o próprio crescimento da mesma, entende? Além do protestantismo, Weber estudou também outras religiões. No caso das religiões asiáticas, como o hinduísmo, a religião servia para manter uma ordem social e econômica, que foi acentuadamente hierarquizada e estática, né? Ou seja, sem qualquer possibilidade de haver mobilidade e mudança.
Era uma coisa assim, pronta, tinha que ser daquele jeito e não poderia mudar, ok? Uma coisa bem parada mesmo, tá? E no caso da Índia é interessante, pois a sociedade é dividida em castas, que se relacionam com os mitos hinduístas da criação da humanidade, em um sistema hereditário, ou seja, as melhores posições na sociedade são destinadas aos membros de castas superiores e as piores aos membros de castas inferiores, ou seja, cada família pertence a uma casta diferente, uma com mais poder e outra com menos poder. Por isso são classificados assim, em castas superiores e castas inferiores. Quem não pode ser ligado a nenhuma casta possui um papel social ainda mais inferior, isso na Índia, tá, gente? Então, há décadas, o Partido Comunista da Índia, considerando, né, e também ele é uma das grandes forças políticas desse país, tentou em vão aplicar programas políticos de melhoria das condições de vida da população mais pobre. Então, sempre houve muita resistência social, e essa resistência social, o que aconteceu? Levou a inúmeros fracassos, né? Programas políticos que preconizavam igualdade, justiça social, pois a sociedade de caste está fortemente assentada sobre preceitos religiosos muito arraigados, né, que concebem as desigualdades e diferenças sociais como manifestações da vontade divina. Então, ou seja, eles acham, né, dependendo do se é daquele jeito, tem que ser assim, se não tem por que crescer. Então, ou seja, o poder continua nas castas superiores e as piores aos membros de castas inferiores, né? Então, cada qual não tem chance de mudar de vida, não é daquele jeito e pronto, acabou. Então, por isso a gente percebe muito essa questão da desigualdade social e a manifestação, eles falam que é a manifestação divina, né? Então eles acreditam nessa teoria, tá? Então, agora nós teremos as atividades referentes a essa temática, né, que nós já trabalhamos nessa nossa 17ª aula. Vou questionar vocês e gostaria que vocês respondessem de acordo com o que compreenderam, certo? De acordo com o texto, a forma como as pessoas acreditam pode influenciar a forma como ela se porta na sociedade? Por quê? Você acha que independente da religião que a pessoa tenha, ela se comporta de maneira diferente na sociedade? 2. O texto cita exemplos de duas nações, Estados Unidos e Índia, que possuem grande número de pessoas que seguem a mesma religião. Na sua opinião, em contextos de maior diversidade, a fé individual continua fazendo a diferença no comportamento das pessoas? Por quê? Vocês acham que, independente, né, se as pessoas que seguem a mesma religião, vocês acham que elas têm comportamentos diferentes ou iguais? Por que vocês acham isso também? Analisem e respondam, tá? Na sua opinião, a identidade de uma pessoa, a forma como ela se comporta em sociedade, é uma opção religiosa e isso está interligado? Por quê? Por exemplo, cada pessoa tem uma identidade, certo? E a maneira com que ela se comporta dentro da sociedade, no seu meio social, né, no convívio familiar, você acha que essa opção ela está interligada com esse tipo de comportamento? Você acha que a identidade dela influencia isso aí? Por quê? Eu quero que vocês pesquisem também, a gente já viu essas aulas, podem até estar olhando as outras aulas, né, no blog, que nós já vimos, e você me falar e explicar o que você sabe sobre crenças religiosas, tá? Uma pesquisa bem breve, só para a gente estar vendo isso aí, tá bom? E temos aí uma charge que você vai ver aí,
uma pessoa, né, vendo aí, olha só, bando de pestinhas, mulher pecadora, mendigos, até ela fala um palavrão, né, pejorativo, cachorro fedorento, né? E aí depois ela vai para a igreja e ela, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses. Então, ou seja, será que lembra tudo isso que tudo que a gente falou, o comportamento que nós temos, ele demonstra aquilo que a gente tá indo para a igreja, está fazendo, mas na prática, como que tem sido a nossa prática? Que se eu tenho uma religião, como que eu tenho praticado isso no meio que eu vivo? Na sociedade, na minha comunidade, ok? Na minha família, no meu ambiente escolar. Como que eu me porto, né? Olha só para vocês verem como que está sendo a pergunta. Explique com suas palavras o que você entendeu da charge. Depois, estudamos na lição de hoje que as religiões tendem a moldar o comportamento das pessoas. A mulher retratada na charge é religiosa, mas seu comportamento demonstra grande intolerância. Na sua opinião, por que você acha que isso acontece? Tá? Então, isso é para vocês também fazerem uma reflexão pessoal, como está sendo a sua tolerância com os outros, né? Como que você se porta, independente da religião que você segue ou não, tá? Como que você se porta. Então, olha só, nos veremos na próxima aula. Não esqueça de enviar as fotos das atividades para o seu tutor. Quero que vocês se cuidem, que vocês protejam-se, que respeitem o distanciamento social, usem máscara, cuide um dos outros, tá? Então, cuide dos seus familiares, tá ok? Todos nós protegendo um ao outro. E desejo boas-vindas nesse novo semestre, tá? Com muita alegria, com muita emoção e com mais assim, seguindo todos os protocolos de biossegurança, tá bom? Um beijo grande nesse coração de vocês. Estou aqui, conte comigo para o que der e vier. Tchau!